Em 1989, o filósofo Francis Fukuyama escreveu um artigo intitulado O Fim da História. Por mais polêmico que seja esse artigo, ele reflete a grande questão do século XXI que estava se aproximando. E na minha interpretação, esse é o tema do filme Pulp Fiction, de 1994, dirigido pelo Quentin Tarantino. Meu nome é Gustavo Rego e esse é o Cineolho. Bom, Pulp Fiction é um filme difícil de dar uma sinopse, né? Porque ele é meio que um filme mosaico de vários arcos narrativos diferentes. A gente acompanha uma dupla de gangsters que precisa matar pessoas e desovar um corpo ou simplesmente tomar um café da manhã. A esposa do mafioso que sai para um date com um desses gangsters. O boxeador que quer dar um golpe nos apostadores e fugir com a grana. E uma dupla de ladrões que quer fazer o seu último assalto ali no restaurante. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Então a gente percebe que são vários núcleos de histórias diferentes, mas com alguns personagens que transitam entre mais de uma dessas histórias, né? Elas estão interligadas. Então o Butch, que é o boxeador, tenta dar um golpe no Mr. Wallace, que é o chefão da máfia, a máfia que controla os dois personagens que aparecem mais, que são o Jules e o Vincent Vega. O Vincent Vega que sai com a Mia Wallace, né, que é a esposa do Mr. Wallace. Então, quer dizer, todos os personagens, eles se encontram aí dentro desse universo. How you doing? Great. And then thank you for dinner. Ou seja, é um aparente caos, uma aparente aleatoriedade, mas que tem um princípio organizador de fundo, tem um fio condutor que dá sentido a tudo isso. Uma das coisas que é mais comentada sobre Pulp Fiction é a sua montagem não linear. Quer dizer, a primeira cena que a gente vê do filme não é a primeira coisa que acontece no universo da história. Assim como a última cena também não é o último acontecimento dentro daquele mundo. Então o filme começa e termina com a cena do restaurante. Só que dentro daquele mundo da história, várias coisas já tinham acontecido antes daquilo. Então, por exemplo, a hora que eles vão lá na casa matar os caras que estão tomando um café da manhã com um hambúrguer, acontece muito antes dessa cena do restaurante, apesar dela aparecer depois no filme. Sem falar que o filme tem vários diálogos que não contribuem diretamente para o avançar da história. A grande convenção dos filmes de Hollywood é que todas as cenas contribuam para a história avançar. Então, tipo assim, isso aqui acontece porque aconteceu algo anteriormente e isto leva a algo no futuro. Então é um encadeamento de relações de causa e efeito. Mas no Pulp Fiction, às vezes acontecem coisas que soam mais ou menos aleatórias, que elas não têm uma relação direta com os acontecimentos. Então, por exemplo, o filme começa com um diálogo sobre hambúrguer, sobre cinema, sobre legalização da maconha em Amsterdã, que a rigor não tem nada a ver com o eixo central do filme. What do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. A confusão temporal que o filme causa vai até ao nível de em que momento da história da humanidade o filme está se passando. Porque o filme é de 94, tem várias coisas que são típicas da década de 90, que a gente vê ali na encenação, nas músicas, mas o filme também traz elementos de décadas anteriores. Então, roupas, carros, ambientes, músicas que são de décadas anteriores. Então, não dá para dizer exatamente em que década o filme está se passando. Toda essa confusão temporal leva a gente, a princípio, a não ter uma noção de linearidade de história no Pulp Fiction. Quer dizer, é como se a gente estivesse vivendo o eterno presente, né? O que alguns filósofos do pós-modernismo chamam de presentificação. Quer dizer, as coisas estão acontecendo no agora, elas não apontam para algo que vai acontecer no futuro e tampouco tem relação com algo do passado. Mas você perde essa noção de passado, presente e futuro para sentir como se tudo estivesse acontecendo no agora. Isso por um lado, essa é a primeira sensação que a gente tem com Pulp Fiction.
Porque depois de algum tempo de projeção, a gente começa a perceber que as coisas estão sim interligadas. E que, portanto, talvez haja sim uma ordem de fundo naquilo tudo. Então a gente é desafiado a tentar organizar esse caos. A gente é desafiado a tentar enxergar qual seria o sentido, qual seria o princípio de fundo àquilo tudo. Então Pulp Fiction é um filme que desafia a gente a produzir um sentido. E quando eu falo sentido aqui, essa palavra quer dizer não só a direção de uma história, mas também a ideia de sensação mesmo, né? De sentido de tipo visão, audição, olfato, etc. Como assim? Vamos ver a cena do hambúrguer, por exemplo. Essa sempre foi a cena que mais me encantou no Pulp Fiction, porque ela tem uma sensação extremamente contraditória. Por um lado, a gente fica tenso com aquilo tudo, a gente fica com medo do que aqueles gangsters podem fazer. A gente tem empatia por aquelas pessoas que estão sendo humilhadas ali, sendo oprimidas. E por mais que a cena seja tensa, ela também é meio engraçada, né? A forma como Jules ironiza o pessoal ali, tira sarro deles. Então, afinal, é uma cena pra gente ficar tenso com a violência ou pra dar risada? What? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. O filme trabalha com essa sensação dúbia o tempo todo, principalmente em relação à violência. A gente nunca sabe muito bem com qual personagem que a gente empatiza. Se a gente sente horror àquela violência, se a gente sente o impacto e a tensão dela, ou se a gente acha aquilo engraçado, divertido, justamente por ser muito exagerado. Mas afinal de contas, Pulp Fiction tem um sentido geral, seja sentido como direção da história ou como sensação. Ele tem um sentido? Sim, mas como a gente percebe, ele não é imanente ao próprio filme, ele depende de um engajamento ativo do espectador. É o espectador que é provocado a ele construir, atribuir o significado, atribuir o sentido. E esse é o drama vivido pelo Jules. Esse é um personagem que ele é religioso, ou seja, ele acredita em um princípio organizador universal que é Deus. Quando aquele cara atira na direção dele e do Vincent Vega e erra todos os tiros, ele atribui um sentido para aquilo. Ele enxerga que ali aconteceu um milagre. O que o Vincent Vega vê como uma sorte, um acaso, o Jules vê como algo que faz ele repensar a sua vida, e tudo que ele passa a viver dali em diante está em função desse significado que ele atribuiu a esse acontecimento. But I'm trying, Ringo. I'm trying real hard to be the shepherd. O Jules é, na minha interpretação, ou seja, no sentido que eu atribuí para o filme, o protagonista. Porque é esse drama que ele desenvolve ao redor daquela passagem bíblica que ele sempre fala antes de matar alguém, que se desenvolve esse grande conflito do filme. Mas se a gente reparar, isso não está presente apenas nesse personagem, mas em outros também. Os outros personagens também estão vivendo em ambientes caóticos, violentos, ou que não tem sentido para eles, são pessoas frustradas e que estão tentando sair desse mundo caótico e violento, ou, sei lá, sem graça. O Butch quer sair desse contexto violento do boxe, das apostas da máfia, para fugir com a esposa dele. O casal de assaltantes quer fazer o seu último assalto e sair da vida do crime. A Mia está claramente frustrada porque a carreira dela na televisão não deu certo. A gente pode até supor que ela vive uma relação abusiva com esse chefão da máfia. Ela tem uma pulsão de morte muito evidente, a personagem que está fumando o tempo todo, que abusa de drogas. Quando ela encontra o Vincent, a gente percebe que aquilo encanta ela, que aquilo é uma espécie de janela para um outro mundo possível. Mas e o Vincent? O Vincent é o único personagem que, na minha interpretação, foge disso. Ele seria realmente a antítese do Jules. Ele é o cara mais nihilista, né? Mais cínico, quer dizer, ele não vê sentido nas coisas, ele é imediatista, ele não acredita em milagre. Mas, veja só, e aqui eu vou dar um spoiler, tá? Esse personagem, que é o único que não vê sentido nas coisas, etc., é punido com a morte no final. If my answers frighten you, Vincent, then you should cease asking scary questions. I'm gonna take a shit. Então, na minha visão, o tema de Pulp Fiction é justamente essa busca por um sentido quando tudo parece caótico e aleatório.
E esse, como eu falei no início do vídeo, é o tema central do pós-modernismo. Como assim? O mundo moderno foi muito marcado pela ideia de progresso, de evolução. A consolidação da sociedade capitalista, da sociedade burguesa, entre o século XIX e o século XX, trouxe isso como um de seus principais resultados. Essa busca pelo progresso, por um futuro melhor. Então os positivistas no século XIX, por exemplo, acreditavam que a sociedade humana evoluía no sentido de se tornar mais complexa, mais rica, mais desenvolvida e que, portanto, o progresso capitalista, o desenvolvimento das técnicas do capitalismo atingiriam o mundo todo e tornariam a humanidade cada vez mais civilizada, vivendo num bem-estar, num patamar de qualidade sempre superior. Acreditava-se também que a razão e a ciência iriam evoluir cada vez mais para tornar o ser humano cada vez mais livre, cada vez melhor pensador, tornar o nosso conhecimento sobre o mundo cada vez mais complexo, menos ligado a misticismos, a ilusões. E isso, é claro, eu estou falando da visão burguesa, da visão de direita, mas mesmo na esquerda havia muito isso também, né? Os socialistas também acreditavam que o comunismo seria uma consequência do capitalismo, ou seja, por mais que eles fossem críticos ao capitalismo, por mais que eles tivessem uma visão pessimista sobre o mundo atual, eram muito otimistas em relação ao que viria posteriormente, porque acreditavam no potencial da revolução socialista elevar a humanidade a um patamar superior de liberdade e de condição de vida. Mas da metade do século XX para frente, esses sonhos começaram a ruir. As grandes guerras e o nazifascismo, por exemplo, revelaram que essa extrema racionalidade do pensamento iluminista poderia levar às piores barbáries. O desastre da Guerra do Vietnã, uma guerra da qual os Estados Unidos saíram totalmente desmoralizados, também pôs fim ao tal do sonho americano. Por mais que no final do século XX os Estados Unidos estivessem se aproximando de vencer a Guerra Fria, esse também é um período histórico em que começa a se questionar a hegemonia do Império Americano. Porque é um momento histórico em que há desvalorização do dólar, em que há crise econômica, em que a Europa e o Japão se desenvolvem economicamente e os Estados Unidos enfrentam uma concorrência bem maior dentro do bloco capitalista. E do lado da esquerda a situação era ainda pior. Já no final dos anos 70, o padrão de estado de bem-estar social, né, de defesa do trabalhismo, dos direitos sociais, serviços sociais, começa a ser muito questionado. Isso começa a ser associado a crises de inflação, a problemas econômicos de várias ordens. Então a esquerda mais moderada começa a ficar muito desmoralizada. Mas ninguém está numa situação tão ruim quanto a esquerda radical, quanto os comunistas, porque em 1989 cai o Muro de Berlim e deixa evidente que a União Soviética e os demais países comunistas estão enfrentando uma crise econômica, social e política muito grave e que o fim do socialismo é muito próximo. Então, por mais que essa desilusão em relação ao futuro venha de várias décadas, desde a metade do século XX, enquanto ainda havia Guerra Fria, as pessoas ainda tinham assim, um objetivo por alcançar, porque a existência de um outro inimigo, né, o mundo bipolar dividido entre dois blocos com ideologias e pensamentos supostamente diferentes, ainda criava uma sensação de que há contra o que lutar ou que há pelo que lutar, né? Então, ou eu quero que o meu país se identifique com um bloco do outro lado, ou eu quero impedir o avanço do inimigo. Agora, com a queda do Muro de Berlim e com a aproximação do fim da Guerra Fria, abre-se um enorme vazio existencial. Afinal, o que esperar do futuro? Será que o futuro vai ser só o prolongamento do que a gente tem no presente? Ou seja, o futuro vai ser só a continuação pura e simples do capitalismo sem mais nenhuma revolução? Ou será que o futuro vai trazer o apocalipse puro e simples, né? O fim da humanidade ou o fim de quase toda a humanidade? Isso, aliás, é um tema muito recorrente, né, na indústria cultural, né, nos filmes de ficção científica. Ou será que não é possível esperar nada do futuro? O futuro é totalmente contingente, é um caos completo e, no fim das contas, nem importa muito pensar o que virá no futuro. O que importa seria mais curtir o agora. Bom, o Jules acha que é possível esperar algo do futuro, sim. Que a vida, o mundo, as coisas têm um sentido, que ele ainda não sabe muito bem o que é.
qual é, mas que ele busca, né? Que ele tá buscando do fundo do coração dele encontrar que sentido para a vida seria esse. E como a gente viu, essa questão está presente na própria forma geral do Pulp Fiction. Afinal de contas, ele é um filme do contingente, do aleatório, ou existe um sentido profundo por trás de tudo? Whose motorcycle is this? It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. Galera, eu tô muito feliz de ter feito esse vídeo aqui. Esse era o último dos meus filmes preferidos, que eu ainda não tinha feito nenhum vídeo aqui. Inclusive eu sempre tenho o quadrinho do Pulp Fiction com o final do cenário. Curiosamente, exatamente hoje deu um problema no quadro, ele não tá aparecendo. Mas, cara, Pulp Fiction é um filme que eu acho maravilhoso. Meu filme preferido, assim, desde muito tempo atrás. Então, tô feliz de ter feito esse vídeo. E agradeço especialmente, novamente, os meus alunos do Colégio Ítaca e do Colégio Jordano Bruno, onde eu dei aula de cinema. E a gente fez ali um cine debate sobre esse filme. E a conversa com eles me ajudou bastante a pensar esse conteúdo aqui. Então, valeu, rapaziada. Esse foi mais um Cineolho, analisando filmes, interpretando o mundo.